Shalaim de Alcha aos irmãos, eu sou o profeta Shaul e nós estamos aqui hoje nesse canal para começar uma nova série, uma nova abordagem no sentido de fazer o que precisa ser feito para que os nossos vídeos aqui possam ser lançados, possa ser oferecido pela plataforma. E eu estava há muito tempo, irmãos, sem postar vídeo aqui no TV Só as Escrituras Sagradas. E nós hoje vamos postar uma série de vídeos. Aliás, nós vamos começar a partir de hoje, né, com a série de vídeo aqui. E toda a capa de cada vídeo que nós vamos postar aqui, ela vai ter um título: vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3, vídeo 4, assim sucessivamente. Porém, entretanto, dentro de cada vídeo, por exemplo, hoje, no vídeo 1, nós vamos falar, eu vou dar aqui uma satisfação a vocês, por que que eu me apresento como profeta. Porque tem muita gente, meus irmãos, que dizem que a lei vigorou, a lei e os profetas vigoraram até Yaohana. E não é verdade, irmãos. A lei e os profetas sempre existirão. Sempre. A profecia, em um determinado momento, ela vai cessar. A profecia, em um determinado momento, ela vai cessar. Mas o profeta continua, irmãos. Mesmo que ele não profetize, porque não haverá mais profecias, porque vai estar tudo nu e cru diante de nossos olhos, mas até que chegue esse momento, é necessário que haja profeta. Por que é necessário que tem que haver profeta? Eu convido a vocês a abrir as Escrituras Sagradas. Eu já estou com ela aqui. E se vocês quiserem me acompanhar aqui, quiser confirmar com a Bíblia de vocês, faça do jeito que vocês quiserem. Certamente, Yahweh, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está vendo por que tem que ter profeta, meus irmãos? Porque aqui, nesse texto de Amós 3:7, está dizendo para nós, certamente, Yahweh, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, nós acabamos de ler que Yahweh revelará o seu segredo aos seus servos, os profetas. E qual é o segredo, irmãos, de Yahweh? Qual é o segredo de Yahweh? É o dia do arrebatamento? Não, não é o dia do arrebatamento. Não é. É o mês do arrebatamento? Também não. É a hora do arrebatamento? Também não. Porque o dia, hora, mês está revelado. Porque a noiva, irmãos, ela precisa saber o dia do seu casamento. A noiva precisa saber o dia do seu casamento. Não existe noiva nesse mundo, desde agora e da eternidade, ou melhor, da criação desse planeta até hoje. Eu nunca vi uma noiva que não soubesse o dia do casamento dela. Então, a noiva de Alcha sabe o dia do casamento. E qual é o dia do casamento da noiva de Alcha, irmãos? Qual é o dia do casamento da noiva de Alcha? O dia do casamento da noiva de Alcha é 15 de Abib. 15 de Abib. Nós precisamos entender e precisamos expressar desta forma. Porque é 15 de Abib, não é 15 de Nissan. Porque 15 de Nissan, quem pronuncia Nissan, está fazendo uma homenagem a Satã. Então, se você for pegar as escrituras, os manuais mais antigos, você vai ver sempre 15 de Abib.
que é o dia do casamento da noiva de Yalcha. 15 de Abib. Presta atenção, fica ligado. A hora, meia-noite. A hora é meia-noite. Por que meia-noite? Olha na parábola das 10 virgens. Que hora que o noivo aparece? À meia-noite. Sendo que a meia-noite é no horário de Israel, que a gente conhece hoje como Israel. Então, quando é meia-noite lá em Israel, é 18 horas aqui no Brasil. Isso quando não tem horário de verão. Quando tem horário de verão aqui, evidentemente que vai ser às 5 horas, às 17 horas. Então, meus irmãos, o dia, o mês e a hora já está revelado para todo mundo. Porém, o segredo de Yahweh é o ano do arrebatamento. Esse é o segredo de Yahweh, que ele prometeu revelar aos seus servos. Vamos dar mais uma olhada lá? Certamente, Yahweh, o Criador, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E para vocês não ficarem com dúvida, por que eu leio aqui, eu leio Yahweh, e aqui eu leio Criador. Por que eu leio Yahweh aqui? Porque aqui, esse nome aqui, dentro do hebraico, o significado dele é Baal. O significado desse nome aqui é Baal, lá dentro do hebraico. E o significado desse nome, a raiz desse nome aqui, é Zeus. A raiz desse nome aqui é Zeus. Ou seja, Senhor, dentro do hebraico, significa Baal. Deus significa Zeus. Toda vez que a pessoa pronuncia o nome Deus, está pronunciando a raiz de Zeus. Porque a raiz da palavra Zeus é Deus. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Por isso que eles falam judeu. Não é judeu, é Ialdim o nome correto. A tribo de Judá não é a tribo de Judá, é a tribo de Ialda. Está entendendo, meus irmãos? Então vamos continuar aqui. Então ele vai revelar o segredo dele a quem? Aos seus servos, os profetas. Observe, meus irmãos, que a revelação desse segredo não é para todo mundo. É para quem ele escolhe como profeta. Porque todo profeta é servo, mas nem todo servo é profeta. Por isso ele deu dons aos homens. A um ele deu dom de profecia, dom de profeta. A outro ele deu dom de cura. E assim sucessivamente, meus irmãos. E por isso que nós, os profetas de Yahweh, os profetas de Yalcha, nós que sabemos, eu sei que tem outros profetas espalhados no mundo que sabem o ano do arrebatamento. Por que eles não colocam aqui? Porque eles têm o entendimento que o ano do arrebatamento é um segredo de Yahweh. E se é um segredo, não é para ser revelado. Esse segredo, Yahweh revela a quem ele quer, a quem lhe apraz, a quem ele escolhe como profeta. Observa que ele mesmo diz que vai revelar aos seus servos, os profetas. No texto ainda enfatizou bem, deu uma ênfase boa. Ele não vai revelar o ano do arrebatamento para todos os servos, porque nem todos os servos são profetas, meus irmãos. Mas todo profeta é servo. Então ele já revelou o ano do arrebatamento para esse amigo que vos fala. Só que eu não tenho autorização de chegar aqui e falar do ano do arrebatamento. E nós temos que ficar atentos, irmãos, dentro da conjuntura profética, que o inimigo fez de tudo. Ele fez de tudo, irmãos. Ele bagunçou o calendário para que os Ialdim tivessem dificuldade de encontrar
arrebatamento, quem estuda com exatidão, quem estuda com espírito contrito, com vontade de aprender, não para vazar um segredo que não é nosso, é de Yahweh. Então, quando a gente estuda, a primeira coisa que a gente tem que analisar, meus irmãos, é aqui, ó, eu vou abrir com vocês agora aqui, o calendário caraíta, o calendário hebreu caraíta, que é o calendário Yaldim. E nós vamos descobrir, irmãos, que existem muitas coisas que o sistema escondeu de nós. O calendário paganizado de Satã escondeu de nós. Essa que é a grande realidade dos fatos. Nós precisamos entender, buscar essas gemas da verdade. No livro de Irmial, capítulo 33, versículo 3, diz que, eu vou ler aqui com vocês, eu estou aqui com a Bíblia aqui, não custa nada. Vou lá em Irmial, que a gente conhece como Jeremias, 33:3. Irmial 33:3. Eu coloquei, não, aqui está Êxodo, não tem nada a ver Êxodo. Eu quero Irmial, que é conhecido também como Jeremias. três. Aqui. Olha só, meus irmãos. Ver se está aqui para vocês. Vou botar aqui para mim, para vocês agora. Diz para nós o seguinte: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então aqui, irmãos, Yahweh está fazendo uma promessa para nós. Se nós clamarmos a Ele, Ele vai revelar para nós coisas grandes e firmes que foram ocultadas de nós. Coisas grandes e firmes que nós não sabemos, ou que nós não sabíamos, porque eu já sei de muitas coisas grandes e firmes. Porque, irmãos, conhecer o nome verdadeiro do nosso Pai e também do seu Filho, Yahushua Mashiach, é coisa muito grande. Eu nunca tinha conhecido o nome do nosso pai Yahweh e nem o nome de nosso irmão mais velho, Yahushua Mashiach, quando eu estava lá no sistema, quando eu estava dentro de Babilônia. Então, para que nós possamos entender essa conjuntura e para que vocês possam acreditar que esse amigo que vos fala é um profeta de Yahweh, e eu trouxe coisas tremendas, irmão, para que eu possa mostrar a vocês e vocês saberem que, de fato, vocês estão lidando com um profeta de Yahushua. Porque quando eu falo profeta de Yahushua, eu estou falando profeta de Yahweh, porque Yahweh está no nome do filho Yahushua. Yahushua herdou o nome que está acima de todo nome. Yahushua é o unigênito, o primogênito do Abba Yahweh, do Abba, nosso pai Yahweh. Então, irmãos, agora eu quero abrir com vocês o calendário caraíta. O calendário caraíta, ele é tremendo, irmãos. Ele é tremendo e mostra como o sistema escondeu de nós coisas grandes e tremendas. Então, irmãos, eu estou aqui com o calendário caraíta. Vocês podem observar que dentro do calendário caraíta, ele é um calendário de 13 meses. Ele não é um calendário de 12 meses. O calendário paganizado, o calendário gregoriano, ele é um calendário paganizado por quê? Porque além de ele ser um calendário de 12 meses, e por que Satã fez um calendário com 12 meses? Por quê? Porque, irmãos, o 13º mês fecha com Yahweh, fecha com Yahushua. Porque se você for observar, são 12 tribos, 12 apóstolos. Quem fecha o número 13 dentro do grupo? O grupo dos apóstolos, irmãos, ele é formado por 13 pessoas. E Yahushua, ele não é apóstolo.
Ele é o mestre. Ele é aquele que ensina. Mas são 12 tribos e 12 apóstolos. Por quê? Por que 12 tribos e 12 apóstolos? Quem é o cabeça das tribos? Yahusha. Quem é o cabeça dos apóstolos? Yahusha. E Yahweh, o cabeça de Yahusha. Está entendendo, meu irmão? E por que tem que ser? Por que tem que ser 13 meses? Eu já expliquei isso em alguns vídeos lá no canal Yahusha Laim. E falando nisso, se vocês quiserem depois dar uma olhada lá, tem bastante vídeo lá. Aqui, irmãos, nesse canal também tem bastante vídeos aqui. Tem bastante vídeo não, tem 4 vídeos, se não me falha a memória. Mas eu quero falar com vocês o porquê que tem que ser 13 meses. Porque na somatória, irmãos, 3, ou melhor, 1 mais 3 são 4. E 4 fecha o quadrante. 4 fecha o quadrante. E se você for olhar na náutica, toda embarcação tem um quadrante dentro da náutica. Para que serve o quadrante? O quadrante, por exemplo, um capitão aí de um navio, ele avistou uma ilha, deixa eu falar olhando para vocês, para que vocês possam entender. O quadrante, lá no canal Yahusha Laim, tem vídeo lá que fala do quadrante. Para que serve o quadrante? O quadrante ele serve para, por exemplo, o capitão avistou uma ilha, está longe, está a milhas de distância. E ele precisa saber o tamanho daquela ilha. Então a ilha pode estar pequenininha, desse tamanhozinho assim, longe dos olhos do capitão. Então quando ele bota ela dentro do quadrante, o quadrante dá a medida exata dela, certinho. Porque o quadrante é o que fecha toda a obra. Por exemplo, se eu preciso saber o tamanho de alguma coisa, eu vou usar um quadrante e aquilo ali vai me dar a medida exata daquilo que eu estou enxergando dentro do quadrante. E Yahusha, ele é o quadrante de Yahweh. É nele que fecha a nossa salvação. A nossa salvação tem que passar por Yahusha. Por que tem que passar por Yahusha? Porque Yahusha é o filho de Yahweh. E por que, irmãos? Agora vamos voltar lá pro calendário para que eu possa explicar a vocês e vocês possam entender. Então, vocês estão observando que dentro desse calendário aí existe 13 meses. E há uma discrepância tremenda, irmãos. Tremenda entre o calendário Yaldim, esse calendário hebreu caraíta, que é o calendário dos Yaldim. Os Yaldim são o povo de Yahweh. Nós somos Yaldim porque nós fomos enxertados através do sacrifício de Yahusha, dos 2 povos, do povo de Israel. Ele agora, através de Yahusha, nós nos tornamos também parte do povo de Yahweh. Sendo gentílico, e Yahusha nos tornou seu povo. Então, vamos aqui agora, irmãos, a gente precisa entender. Olha aqui, ó, a cevada, a colheita da cevada. Aonde acontece a colheita da cevada? É na Pessa. Que o inimigo paganizou, colocando no lugar da palavra Pessa, ele colocou Páscoa, que é uma palavra paganizada. Nada tem a ver com Pessa. A Pessa de Yahusha, irmãos, a Pessa de Yahusha, ela ocorre sempre vai ser em 15 de Abib. 15 de Abib. Ela sempre vai ocorrer em 15 de Abib. Não interessa em que dia da semana vai cair o 15 de Abib. Por exemplo, o 16 de outubro, que é o meu aniversário, se ano passado ele caiu numa sexta-feira, provavelmente esse ano ele deve cair no Shabat. Isso eu estou dando uma suposição, irmãos. Eu nem olhei quando é que cai
o meu aniversário neste ano. Mas vamos dizer que ele caiu na sexta-feira, provavelmente ele vai cair no Shabat. E caindo no Shabat, ele ainda vai continuar sendo 16 de outubro. Por isso a data da Pessa, ela não muda. Ela é sempre 15 de Nissan. Ela não pode mudar. É sempre 15 de Abib. 15 de Nissan é uma palavra paganizada, é uma palavra que representa a Satã. É uma palavra que homenageia a Satã. Então, o 15 de Abib sempre vai cair. Presta atenção, irmãos. Sempre ele vai cair no primeiro dia do ano do calendário Yaldim. Qual é o primeiro dia do ano do calendário Yaldim? 15 de Abib. É o primeiro dia do ano do calendário Yaldim. E só Yal para poder fazer isso, irmãos. Porque ele sabia que Satã iria paganizar, iria trazer esse calendário que a gente conhece hoje, que a maior parte da humanidade está baseada nele. 99,9% da humanidade está baseada nesse calendário que a gente conhece. É um calendário paganizado. E dentro desse calendário paganizado, irmãos, aonde a gente acha o 15 de Abib? Aonde a gente acha o 15 de Abib? Olha aqui no quadro. Olha aqui, ó. O mês de Abib, ele pega a última quinzena de março. Olha aqui que tem aqui, ó, um risco separando. Ele pega a última quinzena de março. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui esse risco aqui, ó? Ele está representando a última quinzena de março. Ele pega a última quinzena de março. Por que ele pega a última quinzena de março? Porque ele é um mês que começa com 15 dias. O primeiro dia do mês de Abib, na realidade, são 15 dias. E é 15 ciclos, né? A palavra dia também é uma palavra paganizada. Porque dentro do hebraico, essa palavra, ela significa... Ela é abreviação para diabo. Dentro do hebraico, a palavra dia é abreviação para diabo. Eu tenho vídeos lá no canal Yalshalaim também, mas eu vou fazer também aqui nesse canal. A palavra dia, irmãos, é abreviação para diabo. Lá dentro da narrativa do Gênesis, Yalsha fala assim: houve tarde e manhã, houve tarde e manhã. Aí lá no original, por que eu sei disso? Porque eu sou profeta. E Yal revelou isso para mim. Porque se você for procurar dentro do hebraico arcaico e conseguir ter acesso ao hebraico arcaico, certamente você vai ver lá: houve tarde e manhã do primeiro ciclo, houve tarde e manhã do segundo ciclo, e assim sucessivamente. Mas vamos dizer aqui, irmãos, então aqui o mês de Abib, ele pega a última quinzena de março, presta atenção, a última quinzena de março, e ela vai terminar, vai culminar os 15 dias delas, dessa última quinzena de março, vai culminar quando terminou o mês de março, vai começar o mês de abril. E quando é que começa o mês de abril? No dia 1º. Porque Satã, agora aqui deixa eu tirar aqui que eu preciso colocar a minha imagem para vocês. Eu agora quero falar olhando no olho de vocês. Porque Satã paganizou o 1º de abril, falando que esse dia é o dia da mentira. Por que Satã paganizou dessa forma o 1º de abril? Porque Satã sabe, meus irmãos, sabe que foi nesse dia que Yalshua nasceu. Por isso ele incitou a Herodes a ir buscar o menino para matar. E observe que se você for olhar, vou abrir, vou colocar mais uma vez. Olha que coisa fantástica, meus irmãos. Não é aqui não, é aqui. Olha que coisa fantástica. Ó, vou mostrar aqui mais uma vez a vocês. Olha aqui, irmãos. Aqui no mês de Abib, lá no mês de Abib, correspondendo o mês de abril. E Abib, irmãos, o significado da palavra Abib é abril. Entendeu? O que significa a palavra Abib? Abril. Então, olha só, irmão. Era a colheita da cevada.
era a festa da colheita da cevada. Como é que alguém pode fazer colheita no inverno? E Yaush, irmãos, ele nasceu numa primavera, numa estação que está próximo da colheita, né? E Yaush não nasceu numa estação de frio, entende? Se você for parar para analisar o mês de dezembro aqui no Brasil, ou mesmo lá no Vaticano, lá em Roma, porque o Vaticano é a capital de Roma. É uma cidade dentro de Roma. É um país dentro de Roma. É um país dentro da Itália. Um país dentro de outro país. Então, se você for parar para analisar, em 25 de dezembro, é comemorado, irmãos, o nascimento do abominável da desolação. Não é o nascimento de Yaush. Porém, entretanto, eu estou aqui nesse vídeo trazendo para vocês algumas informações que vão ajudar vocês a entender que de fato esse amigo que vos fala é um profeta de Yahweh. Eu sou um profeta de Yahweh. E estou assumindo isso, irmãos, depois de muito mesmo, relutar, porque é responsabilidade muito grande você assumir um ministério profético. E como eu disse, nós estamos perto do arrebatamento, muito perto do arrebatamento. E para que Yaush revele o segredo dele a nós, o segredo de Yahweh, irmãos, para que ele possa ser revelado, é necessário que tenha profeta. Você aí do grupo Abrit, que diz que ensina que não tem mais profeta, que foi até Iohana, que a gente conhece como João, a lei e os profetas vigoraram até Iohana, se vigorou até Iohana a lei e os profetas, então não tem mais pecado, porque o conhecimento da lei, o pecado é a transgressão da lei. Eu só conheci o pecado porque existe lei. Se não existisse lei, eu não ia conhecer o pecado. E se não tiver profeta, como Amós 3,7 vai poder ser cumprido? Como que vai cumprir a passagem de Amós 3,7? Dele revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está entendendo, meus irmãos? Aonde está toda essa estrutura, toda essa conjuntura? E esse amigo que vos fala, irmãos, sou de fato um profeta escolhido por Yahweh. O irmão Romilson também é. Só que ele está numa configuração completamente diferente de qualquer outra que eu já conheci. Ele está completamente fora de uma configuração completamente diferente das que eu conheci até hoje. Porque se ele estivesse dentro da minha configuração ou na configuração de outros profetas, jamais ele teria colocado data para o arrebatamento. Porque o ano do arrebatamento, meus irmãos, é o segredo de Yahweh. Mas ele não vai perder, a parte dele da árvore da vida. Ele não vai perder, meus irmãos. Assim como Moisés teve que sofrer as consequências de ter ferido a rocha em vez de falar com ela, ele não entrou na Canaã terrestre. E bem que ele queria entrar. E o irmão Romilson, por ter datas e nenhuma delas ter acontecido, e com isso ter prejudicado muita gente, eu entendi a configuração dele num sonho que eu tive. Eu falei, fui arrebatado nesse sonho, irmão, fui arrebatado, e Yaush me dava um abraço e falava, abraça aqui o seu irmão maior, seu irmão mais velho. E eu olhava e não via o Romilson Ferreira. E eu perguntei para Yaush no sonho, cadê o irmão Romilson Ferreira?
E Yaucha então me respondeu: ele está a serviço. E se a interpretação desse sonho está correta, o irmão Romilson também vai pregar para Laodiceia. Às vezes as pessoas estão pensando que vai levantar outro anjo para pregar para Laodiceia, e o anjo já está aí. Porque na estrutura do sonho que eu tive, eu estou falando, irmãos, não foi revelado que a interpretação é essa. Eu só sei que eu perguntei: cadê o irmão Romilson? E Yaucha me disse: ele ainda está a serviço. Ou seja, assim como Moisés não pôde entrar na terra prometida, aqui na terra, por ter ferido a rocha, esse também pode ser a disciplina para o irmão Romilson, por ter colocado data naquilo que ele não podia botar data. Ele não podia botar data, irmão. Pelo menos divulgar o ano do arrebatamento, o dia, a hora e o mês, tudo bem. Está dentro, está desvendado dentro da Escritura, está revelado dentro das Escrituras. Mas o ano do arrebatamento jamais está revelado. Você pode ver a Bíblia, ler a Bíblia toda e você não vai encontrar o ano do arrebatamento ali revelado dentro das Escrituras. O dia, o mês e a hora está revelado. Porque tudo acontece em 15 de Abib. Ou seja, no calendário Yaldim, 15 de Abib. No calendário paganizado, 1º de abril. Porque Yaucha nasceu também nesse dia. Yaucha nasceu e Yaucha morreu nesse dia. Nesse tempo, nesse ciclo, todos os acontecimentos. Tá vendo? Eu já saí de Babilônia, mas Babilônia ainda precisa sair de mim. Iau precisa tirar a Babilônia de mim. Eu preciso tirar a Babilônia de mim. Mas isso só vou conseguir com a ajuda de Iau. Então, irmãos, dentro de uma conjuntura, está aí tudo explicado. Todas as datas proféticas, elas ocorrem em 15 de Abib. Todas as datas proféticas relacionadas a Yaucha, por exemplo, a Pessa, está relacionada a Yaucha. E ela não pode ocorrer fora do dia dela. A Pessa não pode ocorrer fora do dia dela. Se é 15 de Abib, tem que ser 15 de Abib. E não interessa em que dia da semana ele vai cair. Tem que ser 15 de Abib. No nosso calendário, tem que ser 1º de abril. Porque o calendário Yaldim, irmãos, eu posso colocar aqui. Vocês podem observar que dentro do calendário Yaldim, o ciclo não é solar. O ciclo é lunar. Por que o ciclo tem que ser lunar? Por que o ciclo tem que ser lunar e não solar? Por quê, irmãos? Porque o ciclo solar, ele, durante a semana, durante os meses, todos os dias tem sol. Todos os dias tem sol. Mesmo quando está nublado, o sol está lá em cima da nuvem. Mas o ciclo lunar, nem todo dia do mês tem lua. Existem 2 dias do mês que não tem lua. Então, o ciclo lunar é um ciclo semanal. A lua cheia, por exemplo, eu não sei se eu vou botar na ordem aí, mas vamos lá. A lua crescente tem um ciclo de 7 dias. A lua cheia tem um ciclo de 7 dias. A lua minguante tem um ciclo de 7 dias. A lua nova tem um ciclo de 7 dias. Então, o mês no calendário Yaldim, ele é de 28 dias. Ou os meses são de 28 dias. E os 2 meses que a lua não aparece, que é representado por Yaucha, embora ele seja o sol da justiça de Iau, a lua é representada pela igreja e também por Yaucha. Porque o sol representa Iau. Ele não é Iau, ele representa o Iau. Porque ele é bem maior do que a própria lua, entende? E a luz que ele emite é a luz que faz com que a lua brilhe. Está entendendo, meus irmãos? Essas coisas que eu estou falando com vocês? Está entendendo porque eu sou profeta de Iau? E tudo que eu falar aqui, irmão, nem tudo que eu falar, eu vou poder chegar para vocês e dizer, está assim, assim nas Escrituras.
mas eu posso dizer, se tiver acesso aos arquivos arcaicos do hebraico, você vai ver que tudo isso que eu estou falando é verdadeiro. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahushua, o Mashiach, nosso Pai, nosso eterno Criador. Em nome de Yahushua, o Mashiach, eu entrego, Pai, todas as pessoas que são inscritas desse canal e aquelas que ainda hão de se inscrever. Entrego todos os teus filhos que chamam pelo teu nome. Peço que tu, ó Pai, os abençoe e os cubra de benevolência e de bondade. Em nome de Yahushua, o Mashiach, assim seja.